noite a todos e queria agradecer Alberto, Tânia e toda a Cierge por essa oportunidade. Como o Alberto falou, eu tive a oportunidade de ir ao CROI e a gente sempre fala do CROI, a maioria das pessoas não conhece muito, né? Eu vou ao CROI há alguns anos. O CROI é o Congresso Americano de HIV/AIDS, né? Ele foi durante muito tempo, eu acho que ele ainda é o congresso mais importante do ponto de vista de novidades na área de HIV/AIDS. E hoje, como está acontecendo no HIV/AIDS, deixou de ser a grande estrela do momento, existem outras doenças, outras infecções que têm tido mais repercussão. E aí a gente vive também o mundo inteiro por uma crise. Eu queria só dar uma olhada um pouco do que a gente vai falar com relação à distribuição do CROI. Todo ano a gente tem essa distribuição no livro de resumos, e vocês viram que a grande maioria dos trabalhos é de origem dos Estados Unidos da América, né? Então, em torno de 55% dos Estados Unidos da América. Você tem um número muito importante de trabalhos da África, em geral colaboração com os europeus ou com os americanos, e também da Europa, né? A América do Sul, ela teve nesse CROI apenas 29 trabalhos, que corresponde a menos de 2%, né? Já houve épocas que a gente chegou a 7%, 8%. Isso acho que é um pouco do reflexo da situação econômica do país. A gente teve em torno de, eu até no final tentei juntar todos, lá no finalzinho, se der tempo eu mostro, em torno de 9 ou 10 trabalhos. Teve uma apresentação em plenária da doutora Beatriz Grinstein, do INE, que fez uma apresentação sobre estratégias de terapia antirretroviral universal em países em desenvolvimento. Era quase meu aniversário, eu não assisti, porque eu ia passar o aniversário num lugar mais agradável que Seattle, né? Então eu vou tentar falar alguns aspectos, né? Eu não me canso de insistir em falar no Brasil sobre uma coisa que parece que vai chegar no ano que vem, né? A gente passa 20 anos dizendo, não, ano que vem eu vou ter um filho, ano que vem eu vou ter um filho, ano que vem... Então, PrEP no Brasil a gente tem há 7, 8 anos fala, está sempre para ser aprovado e nunca é aprovado, e a gente vê as pessoas que não precisariam se infectar sendo infectadas. Falar um pouquinho de complicações de TARV, falar um pouquinho de dolutegravir, que parece que é uma droga nova para a gente, né? 4, 5 anos depois do que seria necessário foi incorporado ao nosso armamental. Vou falar um pouquinho de reconstituição imune e vou citar novas drogas, e a Tânia exigiu que eu falasse um pouquinho de cura, e a melhor coisa que a gente tem a fazer com a Tânia, quando ela pede, é obedecer, né? Não obedecer sempre dá muito trabalho, então eu preferi falar, né? Falar um pouquinho de PrEP. Esse estudo foi um estudo... E aí, quando você faz prevenção do DST, a gente sempre tem muita audácia, né? Esse estudo foi um estudo do CROI do ano passado, que era o estudo Hipergay, que era o chamado PrEP por demanda, né? Grande parte das pessoas tem exposição maior no final de semana do que durante a semana. Então, nesse estudo, as pessoas faziam profilaxia com uma dose maior, tipo 24, 12 horas antes do presumido evento de encontro sexual, e mantinham por 48 horas ao invés de tomar todos os dias, e teve uma eficácia muito parecida com o PrEP diário. Então, nessa extensão, né, esse trabalho foi feito com 220 homens que fazem sexo com homem em Seattle, em Washington, e esse ano foi apresentada a extensão com 232 pacientes randomizados para, além do PrEP, fazer doxiciclina de acordo com a exposição, e houve a randomização. Faziam 2 comprimidos de doxiciclina até 72 horas após uma relação sem preservativo. Tudo dentro do Standard of Care, né, do padrão de desenvolvimento de pesquisas de prevenção em HIV, com aconselhamento, distribuição de preservativo e testagem para doenças sexualmente transmissíveis, né? O tempo de estudo foi de acompanhamento de 9 meses. Você teve 73 novos casos de doenças infecciosas, 28 no braço que fazia profilaxia pós-exposição e 45 em quem não fazia, né? Então, você teve mais, é claro, o evento adverso em quem fez a doxiciclina, e em torno de 7% descontinuaram por evento adverso, né? Então, quando você olha, todas as doenças sexualmente transmissíveis foram, em particular, clamídia, né, que alcança significância estatística, e sífilis, houve uma redução, né? Isso aqui é o contrário
O 1 seria nenhuma diferença, para cima seria mais risco de DST. A fração indica que a intervenção protegeu os indivíduos, né? Outros trabalhos também analisaram a questão de comportamento e diagnóstico de doença sexualmente transmissível em PrEP, né? E quem atende pacientes que viajam, eles com frequência dizem isso pra gente. Ninguém usa mais camisinha na Europa, nos Estados Unidos. Todo mundo está tomando PrEP e está todo mundo se sentindo protegido. Só que o PrEP, né, com tenofovir e lamivudina, não protege, tenofovir com encitablina, não protege para as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, numa clínica de Seattle também, é um dos maiores centros de pesquisa em DST do mundo, né? São as clínicas de doenças sexualmente transmissíveis de Seattle. Você pega os indivíduos recebendo PrEP, né, que tem ou um parceiro infectado sem TARV, tomando TARV há menos de 6 meses, ou homem que faz sexo com homem, ou transgêneros que tem diagnóstico de gonorreia ou uso de uma droga ou profissionais de sexo nos últimos 12 meses. Né? E você vai avaliar basicamente a incidência, gonorreia, sífilis e clamídia, comparando com a população em geral. Né? E aí vocês vão ver, os slides aqui não está muito bem, mas você olha que no baseline e depois você vai vendo um aumento progressivo, né, nos percentuais que vão de 10,3 de risco, né, com tempo do PrEP, que vai de relação de risco de 10% para 25%. E em termos de incidência de DST, você encontra, comparando a população que é HIV negativa e as pessoas em PrEP, que você tem uma proporção muito maior, né, estupidamente maior, nos indivíduos em PrEP. Isso se repete em uma série de outros estudos, né? Teve uma apresentação grande também sobre uma modelagem sobre aumento de doença sexualmente transmissível. Tem um trabalho que é bastante interessante, que foi apresentado, é o primeiro relato de falha de PrEP com um vírus selvagem. Havia já 2 ou 3 relatos na literatura de falha de PrEP, tenofovir com encitablina, né, que é a lamivudina, com um vírus resistente, contato com um vírus resistente. Esse indivíduo teve um vírus que era um vírus considerado selvagem e ele tinha evidência de tenofovir no sangue, né? Ou seja, ele estava tomando, que é o marcador que a gente usa. E o que é interessante desse estudo é que a impressão que se coloca, os pesquisadores colocaram, é que provavelmente houve um transbordamento do vírus e a PrEP não foi suficiente. Se vocês olharem aqui, o número de parceiros com relação anal por mês, né? No primeiro mês 75, isso é um indivíduo só. No segundo 56 e assim por diante, né? Sempre com mais de 30, 40 eventos de relação anal receptiva sem proteção, né? Esse aqui é o número de dias que revela sexo anal sem preservativo, né? 21 em 30, 12 em 30, 13 em 30, 15 em 30, 25 em 30, né? E aí você cita também o grande número de parceiros, né? Por episódios e parceiros diferentes, ou seja, isso foi um dado ruim, mostra que que a PrEP não é infalível, né, mas é difícil realmente com esse número de contato. Enquanto a gente fica discutindo aqui no Brasil se o PrEP aumenta ou não o comportamento de risco, se fere os preceitos morais e religiosos da família brasileira, no PrEP alguns outros estudos foram apresentados que falam de novas tecnologias, né? Então, alguns estudos com implante biodegradável, né, em que você veria liberação dos antirretrovirais por meses, semanas e até meses, né? Foram pelo menos 3 ou 4 estudos, né? Esse é um de tenofovir e encitablina, né, mostrando a presença de níveis adequados protetores até 80 dias após o implante. Esse é um implante, eles tinham lá, apresentavam a fotografia, um implante que era reutilizável, você poderia reencher o implante com a droga, né?
É interessante que quando você olha, nem tudo é verdade, né? Embora no Canadá você tenha que o conhecimento do PrEP tenha aumentado de 18% para 80% de 2012 para 2016, apenas 8% dos indivíduos numa determinada coorte relatavam estarem usando PrEP. Ou seja, você tem progressivamente um aumento, você está vendo as epidemias de DST. Teve uma apresentação, isso não foi trabalho, isso foi uma apresentação de opinião. O CROI sempre tem algumas sessões de opinião, de resumo de literatura. E nesse trabalho foi apresentada uma revisão da situação de DSTs nos Estados Unidos, né? Então houve um aumento de sífilis significativa, né? Particularmente a partir de 2010, de 56% a 130% nos últimos anos, relatado nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França e na Austrália. Predomínio entre HSH, em particular com infecção. E algumas evidências mais recentes de que isso está diminuindo dentro da população de pessoas infectadas e aumentando entre os homossexuais masculinos não infectados pelo HIV. A gente poderia mostrar um dado parecido do Brasil, mas isso a gente vê sífilis primária e secundária entre homens que fazem sexo com homens nos Estados Unidos no final do século passado até agora, em amarelo as mulheres, em vermelho os homens, ou seja, você vendo uma duplicação, triplicação, quadruplicação das taxas de sífilis, né? E sífilis é uma preocupação importante. Eu acho que aqui todo mundo que trabalha na rede pública ou em consultório está acompanhando esse aumento, né? As DST, de uma forma, isso também lá em Washington, né, que é em King County, que é perto de Seattle, de 2007 a 2015 teve um aumento importante. Sífilis 74%, gonorreia 150%, clamídia 60%, enquanto a gente observa nos grandes centros urbanos dos Estados Unidos e da Europa uma redução na incidência de HIV, né, principalmente pela estratégia de tratar todo mundo e redução do pool de carga viral da comunidade, né? E nesses dados nos Estados Unidos se mostra que sífilis está crescendo menos, né? Está tendo uma redução nas pessoas vivendo com HIV. A sífilis deixaria de ser concentrada em pessoas vivendo com HIV/AIDS e estaria caminhando para os indivíduos sem HIV e os riscos tradicionais, né? E que pode ser uma ponte para mulheres e para a infecção congênita, podendo tirar uma parte do benefício da profilaxia pré-exposição. Né? Esse autor, nessa apresentação plenária, ele recomenda, né? Isso é uma coisa que a gente tem tentado fazer, ele mostra um trabalho da Austrália, que a gente tem tentado fazer isso, acredito que a maioria de nós tem tentado fazer, de acrescentar a testagem para sífilis, alguns também para hepatite C, em todas as visitas em que a gente faz carga viral, que atualmente é recomendado pelos guidelines a cada 6 meses. Né? Então ele cita um exemplo da Austrália, que o diagnóstico aumentou de 20% para 80% com essa estratégia de acrescentar a testagem para sífilis ao HIV. Ter um cuidado maior com complicações, aproveitar o diagnóstico de sífilis para fazer screening, aconselhamento e oferta de PrEP e também prevenção de HIV e também para preservativos, né? Falar um pouquinho de TARV, não tem grandes novidades no cenário mundial. Esse foi um trabalho que acho que alguns de vocês conhecem, que fala da associação de risco cardiovascular com os inibidores de protease, em particular com darunavir. E você tem a grande discussão se é o HIV, se é o colesterol, se é a TARV, que faz com que essa população que esteja envelhecendo, ela tenha um risco cardiovascular aumentado, né? Os cardiologistas, quando ouvem a gente falar dos aumentos de risco cardiovascular na nossa população, acham que a gente não está comparando com o resto do mundo, com a população sem HIV. A gente demonstra a associação dos IPs com risco cardiovascular, acredita-se que o mecanismo esteja associado com dislipidemia. Eu acho que para essa população que a gente está vendo, que nós estamos vendo envelhecer agora, a gente não pode esquecer das décadas e dos anos. Por mais que você corrija por CD4, por mais que você corrija por HIV, por carga viral, por idade, você não captura e não corrige em estudos de coorte completamente o período de inflamação pré-TARV, né? Que, na minha opinião particular, é um dos fatores maiores
para o desenvolvimento dessas complicações tardias, né? Os estudos iniciaram dessa grande coorte, chamada DAD, que o atazanavir não aumentava o risco cardiovascular, né? E a grande pergunta aqui era comparar atazanavir com darunavir. Eles definem evento cardiovascular como infarto, AVE, morte súbita e procedimentos invasivos. Faz um follow-up de 2009 para cá, com a última consulta 6 meses após, né, do evento cardiovascular. E eles calcularam, estratificaram o evento cardiovascular. E aí vocês vejam que a gente está tratando de uma coorte de 50 mil pessoas, né? Não é um número pequeno. E que, para essa análise, eles usaram dados de 35 mil pessoas, né? E você teve 1.157 eventos, né? 3,2% de eventos cardiovasculares, sendo que foi, como é a tradução de stroke mesmo? Seria o derrame. 379, 460 pacientes com angioplastia, endarterectomia, infarto miocárdio e assim por diante. E aí quando você nota, isso aqui é a linha de não diferença, né? E aqui são anos de exposição, comparando atazanavir com darunavir. Essa linha aqui, que é o centro da barra, é a mediana, a medida central. E você que quando cruza a linha, você não observa diferença estatística, não tem significância estatística. E o atazanavir aparentemente não varia muito, né? Mas o uso de darunavir por ano de exposição, você passa a ter um aumento nas taxas, né? Nos índices crus, né? Sem ajustamento. Isso aqui você vê, são vários tipos de ajuste. E você acaba mostrando que eu não consigo ler isso aqui, né? Isso aqui, quando você uso cumulativo de darunavir e de atazanavir, aqui de darunavir, você observa que na análise multivariada, o darunavir isoladamente se mostra como um fator de risco para o desenvolvimento da doença cardiovascular, né? Você estratifica essas estratégias analíticas que a gente tem, não altera isso se o darunavir foi o primeiro IP utilizado ou não, se o darunavir foi utilizado com não núcleo ou não, ou se o paciente foi classificado como alto ou baixo risco. Acho que é um alerta, né? A gente está numa tendência, eu acho que o Brasil vai acabar acompanhando isso, de substituir o atazanavir pelo darunavir. O darunavir tem várias vantagens do ponto de vista do uso imediato, se a gente conseguir a formulação única diária aqui no país. E você observa que tem um risco cardiovascular que é pequeno, mas associado ao uso cumulativo e progressivo, né? De quase 60% de ano de exposição. Essa força de associação é similar, né, para o pessoal que é mais jovem ao indinavir, que foi o nosso primeiro indinavir inibidor de protease de verdade. Não se observou isso com a atazanavir. Claro, como sempre, novos estudos são necessários, né? Aqui eu vou entrar numa outra questão, que é o estudo dos fatores tradicionais de risco para a doença cardiovascular, que a gente esquece. A gente é capaz de ficar meia hora conversando sobre adesão, tratamento, sobre a importância de ter CD4 bom, carga viral indetectável, e não conversa sobre cigarro com os pacientes, né? Então, pega o NA-CORD, que é uma outra coorte imensa, né, com 29 mil pessoas. Essa é uma tradução ruim, né, a fração do risco da população atribuível. E você vai analisar a proporção de infartos preveníveis pela mudança dos fatores relacionados, né? E nessa coorte você teve 350 pacientes com IAM por ruptura de placa, né? E aí você observa que esse percentual atribuído ele é muito maior de cigarro, hipertensão e hipercolesterolemia, ou seja, mais do que a questão da droga, muitas vezes a gente tem que pensar em modificação de determinados hábitos de vida. Isso para mim hoje é cada vez mais claro, porque a gente sempre teve uma postura muito condescendente, porque a gente dizia, não, mas os pacientes vão morrer daqui a pouco, deixa fumar, deixa beber, deixa comer, né? Quando não é a verdade. Quem viu hoje ou ontem, né, nesses últimos 2 dias, foi publicada no Lancet HIV
uma revisão importante daquela coorte ART-LINC na Europa, né, mostrando que a expectativa de vida da população com HIV que se trata, né, isso em países desenvolvidos, é igual à expectativa de vida da população que não tem HIV, né, quando comparando a idade. Né. Aqui é um pouco, basicamente, né, a redução de infarto importante por prevenção de fumo, hipertensão e colesterolemia. Basicamente, para citar a importância de interromper o tabagismo e risco de câncer nas pessoas com HIV, e todas as formas de câncer, câncer de pulmão e outros cânceres relacionados ao cigarro. Para todas as categorias de câncer, você parar de fumar, você traz o teu risco de algum câncer para próximo da população em geral, né, que nunca fumou. Então aqui vocês veem que 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3, 5, você 5 anos depois de parar de fumar, a probabilidade de desenvolvimento de câncer é muito parecida com quem nunca fumou. O que não é verdade para câncer de pulmão, que continua 5 anos depois ainda maior do que quem nunca fumou. Né? Falar rapidamente do dolutegravir, né? Tem alguns estudos, a grande novidade, isso é interessante, porque a gente tem muito pouca evidência de que a gente possa tratar HIV com menos do que 3 drogas. Né? A gente faz isso, todos nós fazemos em situações particulares, o cara que não pode tomar não-NUC, é um indivíduo que não pode tomar algumas drogas. A gente tem alguns pacientes que estão fazendo terapia dupla, principalmente. Né? E algumas evidências para inibidores de protease. Esse trabalho combina 2 coortes em uso de dolutegravir e que foram 2 estudos idênticos, multicêntricos, globais, fase 3 de não inferioridade, que você pegava indivíduos usando inibidor de integrase, não-NUC, OPI e o backbone de nucleosídeos, e você troca, né, no início desse estudo para uma associação, para manter o mesmo esquema ou fazer dolutegravir com ripivirina, que infelizmente não está disponível no nosso arsenal de drogas. E mais tarde você mantém só com dolutegravir e ripivirina, até isso no final do primeiro ano. E você mostra que para todos os outcomes, para todos os desfechos, você observa que a associação dolutegravir com ripivirina, ela mantém os mesmos parâmetros, ou seja, ela não é inferior e poderia ser uma saída. Né? É uma das associações em que você poderia prescindir de NUC, né? Que a gente sabe que para algumas pessoas seria bastante interessante. Né? As outras análises também falam todas os mesmos dados. Não vou me deter muito. O dolutegravir com ripivirina não foi anterior ao esquema com 3 ou 4 drogas em até 1 ano. Seguro, aparentemente não muda muito o perfil lipídico, talvez seja um pouquinho melhor para metabolismo ósseo. Né? Tem outro estudo de simplificação também com dolutegravir e lamivudina, né, que é o lamidol, o trialamidol. Um estudo tem um defeito, né, que ele não tem comparação, é braço único. Na primeira semana você troca a terceira droga por dolutegravir e mantém o backbone, e depois, com 48 semanas, você faz só 3cc e dolutegravir. Né? Então, mais ou menos esse é o esquema do estudo. Não vou deter muito nos critérios, mas se você olhar os que a gente chama de sucesso terapêutico, que mantém a supressão viral, a partir do momento que você mantém o dolutegravir com lamivudina, você tem uma taxa de eficácia de manutenção de carga viral indetectável muito alta, né? Parecida com o que você tinha nos controles históricos. Né? Mais ou menos o que a gente vê lá no ambulatório da doutora Monique, né? Mais de 90% de carga viral indetectável o tempo todo. A troca, então, mantém a supressão virológica satisfatória, foi segura, bem tolerada. O grande defeito, eu acho que é o fato de não ter comparador. Então, todo o CROI, todo o congresso, a gente vê algumas tentativas de estudo, né? A mais interessante que fez, assim, arrepiar o cabelo de alguns membros da indústria. Isso aqui, antes de eu falar desse outro estudo, é um trabalho também que mostra a eficácia do dolutegravir 2 vezes por dia
nos indivíduos que tinham resistência a inibidores de integrases de classes mais antigas e que tinham poucas opções terapêuticas. E aí, só para mostrar que você tem na última visita, com carga viral menor do que 50%, em 2 anos você tem 69%, 67% e 81%. Então, é uma droga que tem que é uma alternativa importante para indivíduos daqueles nossos, como a gente diz, os nossos dinossauros do HIV. Né? E esse trabalho que deixou algumas pessoas muito mal-humoradas, né? Eu tenho um amigo que trabalha para a indústria que produz o dolutegravir, eu perguntei, mas agora quer dizer que a carruagem está virando abóbora, né? Porque esse trabalho, que foi um trabalho independente, essa apresentação foi muito interessante, porque esse trabalho não foi patrocinado pela indústria, ele foi perguntado sobre autorização ética, porque isso é um estudo que não tem base na literatura médica, né, que é fazer monoterapia com inibidor de integrase. A pessoa que apresentou não respondeu sobre aspectos éticos quando foi perguntada. E basicamente era comparar a monoterapia com o esquema atual. Pegar indivíduos indetectáveis com mais de 6 meses de terapia, com CD4 acima de 200 no NADIR, sem falha prévia, e você fazia a randomização. Você mostra que até 24 semanas, 6 meses, está tudo ok. Né? Você tem 100% na TARV atual, 98%, isso não tem diferença significativa. Um pouco menor quando você olha os controles concorrentes, mas na verdade é que vários pacientes a partir de 6 meses começaram a falhar ao dolutegravir monoterapia com alguns com evidências de mutações para integrase. Né? É claro que esse é um estudo que foi super criticado, acho que nem o próprio fabricante proporia fazer monoterapia com inibidor de integrase. Né? Teve também um relato de caso de mutação durante a terapia inicial com dolutegravir, né? Um homem de 45 anos PCP, carga viral alta, CD4 baixo, típico do indivíduo que a gente começaria inibidor de integrase, e ele foi reinternado alguns dias após, né, com uma evolução muito ruim de carga viral. Né? E esse indivíduo foi logo colocado em associação com darunavir, ele depois recuperou o tratamento. Então, é o primeiro relato de provável de resistência primária aos inibidores de integrase mais novos. Né? Tem alguma coisa de que a gente não conhece muito ainda sobre os caminhos da resistência ao dolutegravir. No momento, talvez, de a OMS considerar, em termos de custo-benefício, principalmente eles falam num custo anual de $90, $100 do dolutegravir substituindo o efavirenz. Né? Um outro trabalho mostrando a interrupção precoce de estudo de dolutegravir e isoniazida com rifapentina, né? Ou seja, eu não apresentei também porque isso hoje em dia nem é mais discutido, né? Que são os estudos comparativos entre tenofovir e o TAF, né? Que assim, nenhuma evidência de inferioridade e muita evidência de superioridade do ponto de vista de toxicidade, né? E a gente também não, é claro que quando a gente fala em opções do Ministério da Saúde, a gente sabe que, ainda mais no momento atual, a gente lida com definições de políticas baseadas em custos, né? Mas assim, eu nem acho que vale a pena apresentar porque ninguém questiona muito a superioridade. Esse trabalho, eu vou falar um pouquinho de reconstituição imune. O trabalho que eu mais gostei, que eu assisti no CRO inteiro, é esse aqui, que é o trabalho, né, de um trial randomizado de uso de prednisona para prevenção de síndrome de reconstituição imune entre pacientes com tuberculose. Um trabalho na África do Sul que tem centenas e centenas de pacientes com tuberculose e HIV, né? A gente já usa, a racional do trabalho, a gente já usa a prednisona como tratamento de reconstrução imune. Esse foi um estudo randomizado 1:1, duplo cego, com placebo. Você começava a TARV junto com 40 mg de prednisona por 2 semanas, seguidos por mais 2 semanas de 20 mg por dia. Era um paciente sem TARV, CD4 menor que 100 e com o máximo 30 dias de tratamento para tuberculose.
excluir a resistência à rifampicina, tuberculose sistema nervoso central, CAPOS, HBV, resposta ruim ao tratamento ou necessidade de segunda linha para o tratamento. Basicamente, os indivíduos começavam o tratamento, você esperava até 30 dias, começava TARV, metade dos pacientes usavam prednisona e metade usava placebo e acompanhamento por 12 semanas. Né? Então, incidência, né, cumulativa de síndrome de reconstituição imune, ela foi maior em quem usou placebo, né? Foi menor em quem usou a prednisona. O tempo também é maior em quem usou a prednisona, né? Esse gráfico só compara quem teve a síndrome de reconstituição imune nos 2 braços. Né? A necessidade de trocar a droga do antirretroviral ou da tuberculose foi muito menor entre quem usou prednisona. Né? Não houve diferença nenhuma do ponto de vista de desfecho virológico ou imunológico. Né? E aí depois passou-se a oferecer para todo mundo. O André Bom me lembrou recentemente, eu estava discutindo isso, e ele falou, tem um slide aqui que mostra que a chance de reconstituição imune é 2 vezes maior com os inibidores de integrase de uma forma em geral. Esse é um dado diferente que eu citei aqui fora desse trabalho. Você não observa a diferença significativa entre o número de mortes, foi muito pequena, né? Mas você tem uma diferença importante, necessidade de hospitalização entre os indivíduos que usaram corticoide precisando menos de hospitalização e tendo menos complicações, sem aparecimento significativo de candidose, sarcoma de Kaposi ou de outras complicações infecciosas nesse período de 1 mês de prednisona. Eu conheço algumas pessoas que têm sugerido fazer isso, e isso não é claro que isso não é uma recomendação, mas esse é um trabalho que traz dados muito interessantes do ponto de vista. A gente tem visto muita reconstrução imune com tuberculose, acho que todos nós, né? Então, o uso de prednisona nas primeiras 4 semanas reduz a incidência de reconstrução imune, e também, que eu não citei, reduziu a necessidade de uso de corticoide para tratamento de reconstrução imune quase na metade, bem tolerado e não aumentou a chance de infecções de malignidade. Isso é um grande tema, né, que é a questão de inibidor de integrase e reconstituição imune. Né? Pacientes que trataram com 2 inibidores mais IPR ou inibidor de integrase, reinternados até 6 meses após. E essa é uma questão que eu acho complicada nos estudos, que as definições variam de reconstrução imune para estudo. Né? Isso torna a comparação um pouco difícil. Né? Aqui ele usa síndrome infecciosa inflamatória, associada a mais de 2 logos de queda, não explicada por infecção e evolução de infecção prévia ou efeitos colaterais. Você mostra os grupos, compara os grupos, né? Não tem grandes diferenças. Você vê que uma grande diferença é que realmente quem toma inibidor de integrase tem uma queda você tem uma média de carga viral menor, você tem uma queda mais rápida, fato que já é conhecido, né? E aqui você vê que existe isso que o André Bom estava citando, que é uma chance de duas vezes maior de você ter síndrome de reconstrução imune quando você usa inibidor de integrase, quando comparado a inibidor de protease, né? E o que traz, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque eu volto a ver uma proposta de discussão que a gente já teve alguns anos atrás, né, que é o receio de iniciar antirretroviral com pacientes que estão muito doentes. Né? E eu lembro aos mais jovens que vêm, as pessoas saudáveis com HIV, que o que mata mesmo é o HIV. Então, esperar um doente com 30 de CD4, com PCP, espera ele se recompor para a gente tratar, não é o mais correto do ponto de vista técnico. A regra básica de qualquer pessoa que se aparece na tua frente com AIDS, a não ser exceções muito específicas, que são tuberculose, em particular do sistema nervoso central, doença no sistema nervoso central por outro agente infeccioso ou doença no olho, né? A princípio, a orientação é iniciar tratamento ontem. Né? Então, eu vejo essa discussão, a gente já teve ela uns 5, 6 anos atrás aqui no Rio de Janeiro, e eu acho que ela volta um pouco com esses dados de inibidor de integrase aumentando reconstrução imune. Né?
Um outro trabalho de um outro grupo também mostrando que na coorte Atena que os inibidores de integrase isoladamente são um fator de risco para reconstrução imune. Eu vi muito pouca gente morrer de reconstrução imune, muito pouca mesmo, conto nos dedos, e vi muitas morrerem de HIV, né? Então você pega, os indivíduos começaram terapia tardiamente, né? Que aparecem com alguma infecção oportunista previamente ou logo depois do início da TARV e uso de corticoide. E analisa todos os pacientes que morreram até 12 meses do início da TARV. Tem alguns critérios, você tem alguns potenciais confundidores e você observa que a frequência de uso de corticoide é muito maior, praticamente o dobro em quem tomou 23 a 13% em quem tomou inibidor de integrase, né? E quando você fala por duas definições diferentes de reconstrução imune, isoladamente o uso de inibidor de integrase é um fator independente, 2,5 vezes de desenvolvimento de reconstrução imune, né? Eu acho que essa é uma informação que é importante para a gente ter, né? Para ter mais atenção e mais preocupação do ponto de vista das intervenções, né? É claro que aí você tem citomegalovírus, micobactéria atípica, né? Ou seja, pessoas muito doentes. O grande fator de risco para você ter reconstrução imune é você começar remédio muito tardiamente, né? Isso aqui, alguns slides são de apresentação de um residente lá do Fundão, ele fazia uma interrogação sobre se a gente deveria usar inibidor de integrase como terapia inicial. Eu acho que não é essa a discussão, é como manejar essa reconstrução imune nos doentes que usam drogas que são melhores a longo prazo, né? Eu não sou um cara que acha que é muito importante você ter carga viral indetectável por um mês de tratamento. Eu estou pensando como é que o cara vai estar daqui a 50 anos, 40 anos, né? Eu acho que esse é o grande desafio hoje em dia, né? Esse aqui é um trabalho muito legal que a gente vê botar na prática em todos os hospitais, né? Que é um grupo que propõe você fazer PET scan antes do tratamento para saber quem vai ter reconstrução imune, né? E aí você mostra aqui, realmente, olhando a pessoa que não tem, como é que era o grupo de pessoas sem reconstrução imune antes do tratamento, com reconstrução imune sem micobactéria e com micobactéria. E você observa em todos os parâmetros de PET scan. Então a gente poderia tentar implantar isso como screening pré-tratamento. Oi? Né? Você vê que aqui tem mais captação, né? No CROI de 2 anos atrás, teve um cara que propunha PET scan para diagnóstico diferencial de tuberculose e pneumociste carinho. E os resultados eram super interessantes, super positivos, né? Falar rapidamente de nova droga, isso é a parte que eu não consegui editar no final. É uma droga que já está em fase 3, que é a doravirina, que é um não-nuke, poucas interações, uma vez ao dia, perfil de resistência bom, poucas interações, sem relação com comidas, inibidores de bomba, comparado com o darunavir. E você, sobre todos os parâmetros, você mostra que não tem diferença, né? Uma outra droga que também está sendo muito discutida é um outro inibidor de integrase, o bictegravir, né? Também um inibidor de integrase uma vez por dia. Tem ação sobre algumas mutações sugestivas de residência, pouca interação, uma vez por dia, sem requerimento de alimentação, comparado com dolutegravir, né, no estudo de fase 3, e sem 24, 48 semanas sem diferenças importantes, né, com relação ao dolutegravir, né. Alguns poderiam dizer, está um pouquinho melhor com o bictegravir, mas isso não tem nenhum significado clínico mais importante. Tem um grupo de drogas sendo testada que eu acho que são bastante interessantes, que são os indivíduos que a gente não tem mais opção de antirretrovirais, né? Então tem algumas drogas com alguns biológicos, né, que poderiam agir de uma forma diferente, bloqueando a entrada do HIV no CD4. São estudos iniciais ainda, aparentemente são seguros. Isso foi usado também, tem um estudo com esse mesmo grupo de drogas para a prevenção de HIV. Claro que são drogas muito perigosas do ponto de vista de imunidade,
mas para os indivíduos falhando a todos os esquemas, talvez seja interessante, né? Vou passar isso aqui. Algumas outras drogas, né, sendo apresentadas, inibidor de capsídeo, NUC, não NUC, inibidor de protease. Você tem drogas injetáveis, né? Essa associação que é o LAT com ripivirina, né? O TMC com ripivirina injetável, que você poderia fazer a cada 8 semanas, né? Tem alguns estudos do CROI mostrando que você tem progresso, ou seja, isso é um cenário bastante razoável no futuro não muito distante, você ter droga de ação prolongada, né? Isso aqui só o Carlinhos preparou, né? O inibidor de capsídeo, que seria interessante para você agir em outras etapas, né? De múltipla fase de replicação viral, e você tem baixa e boa eficácia, ainda em fases muito iniciais de estudo, né? A pedido da Tânia, né? Falar um pouquinho de cura, né? E a gente tem duas definições, né? Cura esterilizante, que seriam todos os vestígios de HIV são eliminados, e quando você tem DNA, ele é defeituoso. E cura funcional, que é o que a gente, no momento, mais pensa, que você tem o HIV, mas controla, não tem TARV, não há transmissão. A grande maioria dos estudos foi sobre a discussão de persistência e reservatório. Então, são estudos ainda em fase muito inicial, mostrando drogas, né? A ideia de você extrair o RNA da célula dormente, latente, e com isso você ir diminuindo esse pool. Alguns estudos positivos, alguns estudos bem negativos, né? Esse trabalho é um trabalho que caiu muito na mídia, né? Que é de vacinação com uma dessas drogas que puxa o HIV das células latentes, né? É uma vacina terapêutica com drogas para reativar reservatórios latentes para atingir a cura funcional. Então, ano passado foi apresentada aquela vacina de CHD, o adenovírus com HIV, mais o vírus modificado de vacina de Ankara, né? E foi feita uma vacinação que se mostrou que redireciona algumas respostas imunes de linfócitos citotóxicos contra regiões altamente conservadas do HIV. E a romidepsina, o RMD, é uma dessas drogas usada para tentar acordar o HIV em células latentes. Então, esse estudo apresentado é um estudo de prova de conceito, com braço único, em que você usa as duas drogas. Você faz 3 anos de supressão viral, e aí você vacina com o Ankara vírus, essa vacina inicial, 3 doses do RMD e uma segunda dose da vacina. Aí você para a terapia antirretroviral, e dos 11, isso aqui são 11 pacientes, né, que interromperam a terapia antirretroviral. Aí você mostra que 11 pacientes, 7 tiveram que retornar nas primeiras 4 semanas, 4 ficaram sem terapia por 7, 12, 14, até 22 semanas a interrupção. Ou seja, acho que é como todo conhecimento em quem vem há mais tempo vendo HIV, né? Você vai aos pouquinhos juntando peças, e hoje a vida está um pouquinho melhor, pode ainda ser melhor no futuro próximo, né? Toda estratégia de tentar encontrar os pacientes nos primeiros dias ainda com sorologias positivas, ainda com IgM anti-HIV negativa e já com detecção de vírus. Esse é um estudo que fez a terapia precoce, né, nos primeiros estágios de soroconversão, e aí você interrompe depois de um tempo a terapia. Não muda o tempo de rebote, né, quando comparado à infecção crônica. Isso é um estudo com um número pequeno de pacientes. Nesse outro estudo também, você mostra que você, tratando precocemente, você controla a replicação, mas quando você faz análise filogenética, você encontra aquele mesmo vírus, o chamado founder, né, o fundador, o primeiro vírus a infectar a pessoa, ele reativo e reencontrado, ou seja, botando um pouquinho de água fria na história do tratamento super precoce, né? O estudo do transplante, né? Um paciente de 55 anos, diagnóstico HIV há mais de 20 anos, tem uma LLA, recebe o transplante halogênico, 800 dias depois do transplante a TARV é interrompida, fica indetectável por 288 dias, reduz o reservatório, perda de imunidade específica, né? Mas você tem, a partir dos 288 dias, o rebote
com reinício da TARV, ou seja, mas foi praticamente um ano sem terapia antirretroviral, não conseguiu, tudo isso é baseado na experiência do paciente de Berlim, né, o único caso de cura de HIV. Eles mostram também aqui num outro estudo a persistência do DNA em pessoas que foram submetidas ao transplante com aquelas células-tronco com deleção do CCR5, né? Mostrando basicamente que a gente tem que caminhar muito ainda, né? O transplante, aquela proposta de transplante de medula, ela não justifica ser feita, né? A mortalidade é de 10 a 15% nos indivíduos, quanto HIV hoje em dia, a princípio, não mata se bem tratado, né? O Dr. Carlinhos, né, que vocês vão conhecer, grande infectologista, que me ajudou a preparar essa apresentação. Tem alguns trabalhos brasileiros aqui acumulados, mas essa é a apresentação da Beatriz Grinstein. Mas eu acho que é isso, né? Tem tempo?